Olá pessoal, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos amigos, ouvintes, parceiro, companheiro de caminhada. Está começando mais um Só por Hoje, diário de um dependente químico. Eu sou o pastor Jaime do Prado, tenho 47 anos, casado, há 17 anos, pai de 3 filhos. E estou há 29 anos sóbrio, limpo. Só por hoje eu não bebi, só por hoje eu não usei droga, só por hoje eu estou sóbrio. E só por hoje eu estou muito, mas muito grato a Deus, né? Grato a Deus por poder fazer e prestar para você mais um depoimento. Só por hoje, essa palavra só por hoje, não tem preço, é algo extraordinário poder estar sóbrio. Só pode agradecer, só pode fazer esse depoimento aquele que encontrou essa facilidade, essa graça divina de poder dizer que você está limpo, porque viver uma vida na dependência química, escravo do álcool e das drogas, é algo muito ruim, tá bom? O vídeo de hoje eu espero que seja útil para você. Tivemos o vídeo ontem, o vídeo anterior, nós falamos sobre o início de tudo, como que eu entrei nesse mundo, né? Nesse mundo das drogas, e falei sobre o meu problema que eu tive, a origem do álcool na minha família, a falta de estrutura e a minha predisposição, onde foi um dos fatores que me levou a conhecer e a entrar no mundo do álcool, no mundo das drogas. Quando eu digo drogas lícitas e drogas ilícitas. Drogas lícitas é álcool, cigarro, remédio. É lícita porque o governo, há uma permissão do governo para que essas drogas sejam elas comercializadas, né? E então, mas eu não vou entrar nessa parte da droga lícita ou não lícita do governo, porque o vídeo aqui ele não tem essa finalidade, e também eu não me envolvo em questões política, tá bom? Então eu quero que os meus depoimentos, que os meus vídeos sejam vídeos motivacionais, devocionais, que possa trazer reflexão para você que está precisando de ajuda e de apoio, tá bom? Então, no vídeo de ontem eu dei o depoimento falando a respeito da minha predisposição, e hoje eu gostaria de continuar falando mais um pouco sobre como eu entrei nesse mundo e como eu fiz para sair, eu conheci o álcool, o cigarro muito cedo na minha vida, e por ter essa predisposição, por o meu DNA se identificar tanto e tão rápido com o álcool, eu me tornei um escravo do álcool muito cedo, já na minha juventude. Mas eu quero te dizer que no auge do meu consumo de álcool, algumas coisas aconteceram que me levou a buscar ajuda. Primeiro, porque eu era um rapaz muito novo. E dentro da minha juventude eu não tinha como um rapaz tão novo ser entregue pelo álcool. Eu sempre fui trabalhador, sempre fui honesto, correto com as minhas coisas, e agora esses princípios
e esses valores eles estão sendo deixados de lado. Por exemplo, eu comecei a trazer muito problema no meu contexto de trabalho. Eu não rendia o que a empresa esperava que eu rendesse. Eu era um bom funcionário, na minha função era só eu que fazia um determinado serviço, e agora, por causa do consumo do álcool, eu estava faltando muito no meu emprego, ou por várias ocasiões eu chegava no serviço ainda alcoolizado, e às vezes eu nem pegava o transporte, eu vinha direto das ruas para o trabalho, e então assim era algo muito ruim. E aquilo, e sem contar com uma questão do meu temperamento, um temperamento alterado, um temperamento nervoso, agressivo, onde eu agredia os colegas verbalmente, socialmente eu me excluía, e isso foi na empresa. Então eu comecei a trazer problemas, trazer falta de rendimento no meu âmbito do trabalho. Bom, eu também comecei a ter problema no meu contexto familiar, às vezes eu saía de casa na sexta-feira, às vezes sexta-feira eu nem em casa chegava, às vezes eu pedia para um colega levar a minha mochila, minha bolsa, com as roupas, com a marmita, deixava na minha casa e ficava na casa de um colega, ficava em um bar, em algum churrasquinho, alguma coisa, e então iria voltar para casa somente no domingo. Isso na sexta tarde, iria voltar para casa somente no domingo, totalmente alcoolizado, totalmente drogado, sem saber de muitas coisas da qual tinha feito pela cidade. E então isso trazia danos irreparáveis, Eu lembro de muitas ocasiões que minha mãe fazia aquele almoço bonito, gostoso, de domingo, macarronada com frango ao molho, maionese, então a salada, a mesa na minha casa sempre foi uma mesa farta, bonita, mas eu passava o final de semana fora, e quando eu chegava no domingo à tarde, e aquela comida, aquele mundo de comida, estava tudo armazenado na geladeira, e aquilo trazia uma tristeza muito grande para minha mãe. Então isso também foi trazendo N situações, e é lógico que a minha mãe via dia após dia aquele mesmo problema que meu pai teve se repetindo nos filhos. O pai alcoólatra, e agora os filhos, especialmente o meu caso, que estou fazendo vídeo, agora está se repetindo a mesma situação na vida dos filhos. E então eu lembro que meus irmãos chamavam muito a minha atenção, mas quanto mais meus irmãos chamavam a minha atenção para parar com o álcool, parar com a baderna, com as brigas, eu era muito briguento, eu era uma pessoa insuportável quando eu bebia, era agressivo, e então meus irmãos chamavam a minha atenção e eu ficava mais nervoso ainda, saía de casa e aí ia beber mais e voltava pior. Então foi assim. Mas um belo dia, no ano de 98, acho que fevereiro, se não me engano, de 98, eu acho que cometi o auge, alcancei o auge da rebeldia, da devassidão, da podridão, da sujeira, de
tudo que o álcool pode te escravizar. Naquele final de semana eu fiz tudo que eu não devia fazer. Eu briguei, eu arrumei confusão, eu mexi nas coisas dos outros, eu desrespeitei pessoas, desrespeitei mulheres. Foi algo muito, mas muito horrível. E eu lembro que eu fui, no final de todas essas bagunças, nós fomos para a casa de uns amigos, continuar a bagunça lá, e eu só me lembro que eu fui tomar um banho para tentar melhorar do álcool. Eu caí no banheiro e desmaiei ali naquele banheiro, e quando eu acordei era 5 horas da manhã, e olhei para um lado, olhei para o outro, eu estava só de bermuda, e saí para fora, olhei para o lado, olhei para o alto, e saí na rua e me deparei que eu estava a 2 quarteirão da minha casa, e fui embora para minha casa, e ainda assim alcoolizado, com a cabeça com um ferimento na cabeça, um galo na testa, meu olho extremamente vermelho, e fui para minha casa. Dormi até umas 2 horas da tarde e levantei, tomei um banho, mas quando eu sentei no sofá, meus irmãos chegaram e me deram uma boa chamada de atenção. Aquilo não resultou muita coisa, mas quando passou um pouquinho mais tarde, eu fui conversar com meu irmão caçula, fui brincar com ele, hoje pastor Luciano, e então o Luciano era pequenininho, não tinha noção da maldade do que falava, e ele então me repeliu, me chamou a atenção e disse que eu estava fedendo, o que eu estava fedendo, mas é porque eu estava fedendo álcool, estava fedendo cigarro. Então quem fuma e quem bebe, talvez você não sinta, como eu também não sentia, o cheiro do cigarro que sai pelos poros, o cheiro da cachaça, da bebida, aquele cheiro encalacrado, como se fosse um cheiro de rua, de morador de rua. Era assim que eu estava, e aquele mau cheiro incomodou meu irmão caçula, e meu irmão caçula simplesmente se afastou de mim, e aquilo me trouxe uma indignação própria, muito ruim, muito dura. Eu falei, aonde? Foi ali que eu caí em si, falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso parar. Mas aí é a lição que eu queria falar hoje. Como parar? Como parar depois que você descobre que você é um dependente químico? Como parar? Como deixar de frequentar um bar, de frequentar lugares, andar com pessoas que gostam da mesma coisa que você? Como parar? Essa é a pergunta, e é muito difícil. É muito difícil porque primeiro você tem que ter coragem. Primeiro você tem que olhar, para dentro de si. Domingo agora eu trouxe uma reflexão na igreja falando sobre a história do filho pródigo. O segredo do filho pródigo, ali do filho mais moço, como eu gosto de chamar, o mais novo, o irmão mais novo, há um texto, um versículo que diz assim: e caindo ele em si, caindo ele em si. Olha, quanto é importante a gente cair em si, ver a bobagem, ver o buraco aonde nós estamos entrando. Cair em si. Então você precisa cair em si. Você precisa fazer igual eu, olhar para os seus irmãos de sangue, pessoas que te amam, olhar para sua mãe, você que tem a sua mãe, você ainda que tem o seu pai, você ainda que tem os seus avós, sabe, seus amigos, tios, primos, olhar para as pessoas que você ama e pessoas que te amam e que quer o seu bem. O álcool e as drogas fazia da minha família os meus piores inimigos, porque eles chamavam minha atenção, porque eles chamavam a minha atenção do que eu estava fazendo e aonde eu estava entrando. Mas eu, então, a partir daquele momento, daquela fala do meu irmão caçula, da tristeza da minha mãe
e dos boatos, de tudo que eu causei naquele final de semana na minha cidade. Então aquilo, a minha cidade da qual eu faço questão de dizer, é a cidade de Arandu, interior de São Paulo, do lado de Avaré, uma cidadezinha de 6.000 habitantes, então muito pequenininha. Então uma pessoa que nem eu, o que você fazia no final de semana, aquilo era assunto para pelo menos uns 15 dias na cidade. Então eu fiz tudo que não podia fazer, e aí então, como saí de casa, vergonha de tudo que eu tinha feito, e então naquele final de semana eu falei, eu vou mudar de vida. E justamente naquela semana que eu pensei em mudar de vida, eu recebi uma visita na minha casa. Essas informações chegou nas igrejas. Para você ter ideia, eu entrava nas igreja católica, igrejas evangélicas, entrava sem camisa, às vezes entrava na hora da missa, na hora do culto, para ganhar aposta de caixa de cerveja, de bebida, com os meus colegas. Muitas vezes eu fiz isso e hoje eu me arrependo amargamente de tudo que eu fiz. Mas naquela semana eu recebi uma visita de um grupo de jovens, uma mocidade de uma determinada igreja, e esses jovens tinham um trabalho especial para jovem, um culto mais animado, um culto um culto para a juventude. E eu então estava muito carente de Deus, as minhas emoções, o meu emocional estava muito, mas muito abatido. Então aquela juventude me fez o convite e eu aceitei. Era um culto numa quinta-feira, e então eu fui naquele culto, participei daquele culto, e realmente aquele culto mudou a minha vida. Ali naquele dia eu decidi que eu não iria mais beber, que eu não iria mais fumar, que eu não iria mais me drogar, que eu iria mudar de vida. Mas eu fui lá no apelo, como as igrejas fazem, entreguei a minha vida para Jesus, mas a pergunta é: e agora? E a minha dependência química? Como que fica? Na realidade, essa segunda parte é muito interessante, porque eu vou te dizer uma coisa, foi muito difícil. Como eu disse no primeiro vídeo, naquela ocasião, se eu tivesse conhecimento de uma comunidade terapêutica, de uma casa de recuperação, eu teria pedido ajuda. Mas o ano era 98, as casas de recuperação eram muito precárias, eram poucas, E então eu busquei socorro, ajuda na igreja. E como era muito recente, então eu sempre dou esse depoimento na igreja e por onde eu passo. Como a minha dependência era muito forte, então na realidade eu usei aquela igreja como um refúgio, um esconderijo mesmo. Ali eu me refugiei, ali eu me escondi, escondi do mundo do álcool, do mundo das drogas, do cigarro. Então eu ia em todas as reuniões, em todos os cultos, eu ia em todas as reuniões de oração, e quando não tinha nenhum culto na igreja, quando não tinha nenhum culto na nossa igreja, ou eu ia em culto de outras igrejas que eu sabia que tinha, ou eu também frequentava a casa do pastor, ou então pastor Luiz Roberley, pastor que me batizou, pastor que eu amo de paixão, tenho um carinho muito grande por esse homem de Deus, sou muito grato pela sua vida, pela sua existência. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho sobre a vida do pastor Luiz. E então eu me escondia na igreja,
eu vou dizer o porquê que eu me escondia na igreja. Eu não entendia, eu não entendia nada do que estava acontecendo na igreja, eu não entendia nada do que eu lia na Bíblia. A única coisa que eu conseguia entender bem eram os cânticos, os louvores que nós cantávamos, e eu entendia bem também a minha vontade de querer buscar a minha sobriedade e a minha libertação do álcool e do cigarro e das drogas. Então eu me escondi ali na igreja. Então eu fui caminhando, fui me esforçando, reunião após reunião, culto após culto. Eu ia em oração no monte, eu ia em vigília, eu participava de ensaio de louvor, eu participava de teatro, e então quando não tinha culto eu ia para outras igrejas, e assim então eu conseguia me manter sóbrio, e depois então do culto ou em outros horários a gente tomava café junto, almoçava na casa do pastor Luiz. Eu posso falar para mim isso, Eu tenho muitos amigos que nós se convertemos juntos, se batizamos e vivemos essa época junto. Eu sou muito grato ao pastor Luiz, a esse pastor, porque quando eu cheguei na igreja ele me abrigou na sua casa, sem nenhum preconceito. Ele tinha ali acho que quatro filhas, e nunca faltamos com respeito com as suas filhas. Mas era um ambiente muito gostoso, era um ambiente familiar, um ambiente onde havia respeito, pai, mãe, irmãos, e era tudo aquilo que eu sonhava como ser humano, de ter uma família daquele jeito, de poder sentar na mesa, ler a Bíblia, orar, dar risada, brincar, ter um momento descontraído. E assim era a casa do pastor Luiz. O pastor Luiz sempre dizia que a mesa do seu café era o seu discipulado, e é verdade. Boa parte daquilo que eu sou hoje, como pastor, como homem, como pai, aprendi ali na mesa do café, na mesa da refeição, junto com o pastor Luiz. E eu já fiz essa confissão em alguns momentos na igreja. Eu queria também falar para você nessa manhã. Hoje eu sou pastor, mas a verdade é que eu frequentei a igreja batista, pelo menos uns 6 meses frequentando, sem perder nenhum culto. Me batizei, se eu não me engano, ao 3º mês de conversão, e frequentei a igreja por 6 meses, sem realmente ter uma experiência com Deus, sem ter meu coração convertido, entendido ou entender o plano de salvação. Olha bem o que eu estou dizendo. 6 meses frequentei a igreja sem entender nada do que estava acontecendo ali, mas eu sabia que eu precisava estar ali. E quando passou-se 6 meses num certo culto, reunião, realmente Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus, eu não sei como que você pensa a respeito disso ou acredita, eu não sei como que é a sua crença, a sua fé, mas eu quero te dizer que naquele dia o Senhor trouxe um grande esclarecimento à minha mente e ao meu coração a respeito do plano de salvação. Naquele dia eu entendi, compreendi que eu era um pecador miserável, que mesmo parando de beber, mesmo parando de fumar, se eu não entregasse a minha vida para Jesus, não o reconhecesse como meu único e suficiente Salvador, como meu libertador, eu iria ser somente um ex-dependente químico. Mesmo assim, se eu morresse, eu iria passar uma eternidade longe desse Deus amoroso. Descobri naquele dia que nós não devemos entregar as nossas vidas ao Senhor por medo da morte, medo do inferno, mas sim entregar a minha vida e entender
e compreender que Deus me amou de tal maneira que me deu o seu único filho para morrer em favor da minha vida, de um homem, de um bêbado, de um cachaceiro pecador. Então, o céu não é um esconderijo, o céu não é um lugar onde nós devemos escolher porque temos medo de ir para o inferno, não. Nós devemos escolher o céu porque o Senhor quer nos dar a salvação através de Cristo Jesus. E naquele dia então, eu encontrei a minha verdadeira libertação. Agora você deve estar perguntando: pastor, o senhor deixou de ser um dependente químico? Não. Eu vou te dizer como que eu descobri que depois de muito tempo que eu tinha problema com álcool e devia ficar longe do álcool. Como eu disse nos meus depoimentos, eu escolhi desde 98 nunca mais beber, nunca mais coloquei um cigarro na boca, nunca mais fumei uma maconha, nunca mais eu usei qualquer tipo de entorpecente. E nunca me dei também o privilégio de experimentar. Mas depois da minha conversão, aconteceu muitas coisas, mas eu vou contar uma experiência. Eu já casado, morava na cidade de Conchas e eu gosto muito de assistir televisão. E eu estava assistindo um programa da Ana Maria Braga, uma receita de frango na cerveja, e nesse frango na cerveja eu estava vendo, achei muito bonito o prato. Eu falei, eu vou fazer. Comprei os ingredientes, fui no mercado, comprei os ingredientes, fui lá, comprei a cerveja, e eu lembro que para tomar todo cuidado com os irmãozinhos da igreja, para não escandalizar ninguém, eu pedi para a pessoa colocar num saquinho de pão e trouxe aqueles ingredientes para minha casa e fui fazer. Então, o frango da cerveja é muito simples. Frango, creme de cebola, você põe o creme de cebola numa tigela, joga a cerveja ali, mexe bem e derrama, despeja, põe o frango na bandeja e cobre com a cerveja. E eu lembro que na época eu fui fazer isso, eu fiz aquela taça, eu vou usar a caneca como exemplo. Então eu peguei e coloquei o dedo assim naquele caldo, da cerveja com o creme, e levei na boca e experimentei. E quando eu fiz isso, aquela cerveja, ela me aguçou todos os sentidos possíveis. Todos os sentidos possíveis. E naquele dia, isso foi 11 anos depois da minha conversão. Naquele dia, naquela manhã, eu tive vontade de beber. Se tivesse uma outra lata de cerveja na minha geladeira, eu teria bebido. Mas de imediato a minha esposa estava do lado. Eu, como crente, a gente sempre tem algum jargão, algum costume, e eu disse misericórdia. E a minha mulher falou, o que foi? E aí eu compartilhei com ela dessa experiência. Então, na minha geladeira, na minha despensa, nunca entrou bebida, nunca colocamos bebida, cerveja, vinho, e também não aceito e não permito que ninguém entre do meu portão para dentro com cigarro, bebida ou qualquer outra coisa dentro da minha casa. Nem pessoas que fumam, nem familiares, nem amigos, ninguém. Todos são bem-vindos na minha casa, desde que não tenha essas coisas. Então eu vivi essa experiência. E foi assim, 11 anos depois, que eu descobri que eu tinha que ficar longe do álcool e das drogas a qualquer preço. Porque, como eu disse, a dependência química, ela é um leão adormecido. Por isso que o tema é só por hoje. Só por hoje eu estou só. Qualquer vacilo, qualquer abertura que eu der, eu posso despertar esse leão. E um dependente químico despertado, ele pode voltar às suas velhas práticas
até pior do que a primeira vez que ele viveu, sabe? Isso então você deve tomar muito cuidado. No próximo vídeo eu quero falar sobre isso, falar sobre essa questão do leão adormecido. O leão adormecido, ele pode acordar a qualquer momento ou não acordar. É por isso então que os narcóticos, o AA orienta: só por hoje eu escolhi não beber, só por hoje eu estou sóbrio, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que o bate-papo de hoje tenha servido ou servirá para você, para alguém que você ama. Compartilhe isso, compartilhe, escolha a sobriedade, escolha um caminho, tá bom? Você não precisa, se você tem capacidade, procure ajuda, procure uma comunidade terapêutica, uma casa de recuperação, procure ajuda com um amigo que você tem uma abertura muito grande, que você confia nele. Procure ajuda com seus familiares, com seu pai, com sua mãe, com seus tios, com seus avós. Procure ajuda com um líder da comunidade, um pastor, um missionário, um padre, não importa. Procure ajuda num CAPS, na assistência social, num hospital, numa delegacia, isso mesmo. De repente você é abordado por um policial, você está alcoolizado, está com droga, alguma coisa, e diga para ele que você quer sair, que você precisa de ajuda, e com certeza alguém vai te estender a mão. Mas a pergunta é: você está disposto a sair? Você quer sair? É preciso querer, é preciso força de vontade para você poder sair desse mundo. Em algum lugar tem alguém com a mão estendida, pronto para te ajudar. A pergunta é: você quer? Você tem buscado? Você tem percebido o estrago que o álcool e as drogas têm causado na sua vida e na vida das pessoas que você ama? Pense nisso nessa manhã e tome uma decisão. Só por hoje, Pastor Jaime do Prado, eu escolhi a sobriedade. E você? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça que tudo pode ser mudado através da oração.